Tu manda quando puder. Boa tarde, estamos no ar com mais um Caminhos de Axé. Hoje, às 17 horas, como sempre, toda quarta-feira. Quarta-feira que vem, lembrando, o pessoal não teremos, porque é feriado, aí dia 20 de setembro, feriado, mas sintam-se beijados, abraçados. Gostamos de compartilhamentos, beijinhos e muita interação, pessoal. Hoje temos mais um convidado ilustre, como sempre, o Jauri trazendo pessoas maravilhosas, o Jauri Machado, nosso produtor, o pessoal da técnica que sempre trabalhando também para nos auxiliar. O Babadiba, conhecidíssimo no meio de povo de terreiro, uma pessoa muito forte, de muita expressão, uma pessoa que batalha aí todo dia, não digo toda semana, mas é todo dia, toda hora, pelo povo de terreiro. A sua bênção, Babá. Que a Manjá abençoe, peço a sua bênção, a bênção de todos e todas. Quero mandar um abraço, uma saudação aos ouvintes e às ouvintes do programa Caminhos de Axé. Gente, olha só, o Babá é uma pessoa que ele está sempre muito ligada aos manifestos. Dá licença, espera aí que eu fiz uma coisa aqui. Ao vivo, né, gente? Eu posso. Vamos lá. Gente, o Babá sempre é uma pessoa muito ligada à parte política, não política diretamente a partidos, né, Babá, mas uma parte muito militante para levar política social, né, de luta, isso, de defesa Babá. do nosso povo de terreiro. Isso, eu tenho visto assim que hoje em dia está muito forte, né, porque, desculpa, quantos anos o senhor tem dentro da religião? Ou o senhor nasceu dentro da religião? Não, eu nasci e me criei vivenciando a cultura de matriz africana, sendo de terreiro. Mas o meu orixá, né, de feitura tem 35 anos na nação Jeje. Sim. E vem da família mesmo, da família materna, é de herança mesmo. Então o senhor já vê essa luta e a dificuldade toda que passa todo o pessoal de matriz africana, o pessoal que tem tanta dificuldade em tudo. Em né? tudo. A gente vive numa sociedade que foi estruturada na perspectiva do racismo, porque é uma sociedade que foi escravocrata, e é escravocrata, sim. que trouxe negros e negras para trabalhar coisificados, desumanizados. Sim. E desde sempre, todas as leis que foram criadas, elas foram criadas sempre não enxergando essa camada que foi trazida para cá, sempre tentando invisibilizar, coisificar. A escravidão ela vai mudando vai mudando de roupa, vai mudando de forma. Sim. Hoje nós temos uma escravidão que traz algumas sutilezas, né? E aí vem, por exemplo, nas leis trabalhistas, né? Que agora estão tentando voltar aos anos 60, né? Que nossos pais trabalhavam 16, 18 horas, 20 horas por dia para garantir o feijão e arroz. E olhe lá, quando o feijão subia muito era só o arroz, né? E que a gente acabava comendo galinha com massa, mas não galinha, mas cabeça de galinha com massa e pé de galinha na sopa. O que tinha, né, Babá? E o que tinha, exatamente. Então, são formas sutis que a sociedade branca, né, e racista impõe o seu poder. Né? E a gente vive um momento de nervosismo político no Brasil por isso. A elite se revoltou das políticas sociais que o governo que a gente tinha antes, um governo popular, né, estava colocando, implantando há 16 anos. E, bom, agora pegaram, né, o nosso governo, todo o governo na mão grande, e estão tentando revogar todas as políticas sociais de inclusão, inclusive a política de cotas e terras quilombolas, e estão tentando revogar para voltar a ser como era antes, né? E nós, povo de terreiro, eu me lembro quando eu era criança, que bom, a brigada militar naquele tempo já invadia os terreiros. Sim. Os brigadianos com capacete debaixo do braço e ficavam plantados. E não saiu enquanto não silenciava o tambor. E às vezes levava o tambor, o pai de santo e algumas pessoas presas. Né? Eu me lembro disso quando eu era criança. E hoje a realidade não mudou muito. Mudou um pouquinho, porque a gente luta. Sim. Só que ainda o nosso povo não está acostumado a ir para as ruas para lutar. O nosso povo ainda não está preparado para acreditar nos seus iguais. Verdade, Babá. O racismo, ele tem o poder de sempre nos dividir. E nos colocar em descrédito perante os nossos. Essas invasões que acontecem hoje no Rio de Janeiro, por exemplo,
nos terreiros, a gente vê, por exemplo, pessoas negras que já foram de terreiros, que entraram para o tráfico e se converteram às igrejas neopentecostais e colocam fuzis na cabeça de pais e mães, estando fazendo com que eles próprios quebrem suas obrigações. Isso é o exemplo de que o racismo é perfeito, ele faz a gente se negar e ir contra os nossos iguais. E a gente não pode cair nesse engodo. Sim. E, Babá, isso está acontecendo lá, né? Mas nós estávamos falando em off ali, o senhor disse que já teve casos semelhantes aqui, o senhor até está acompanhando um caso, não sei se o senhor pode expor esse caso que está acontecendo ou não. Esse caso, na verdade, eu tomei ciência hoje ainda, né, que aconteceu em Passo Fundo, lá, o pai Duda está acompanhando lá, ele é conselheiro, né, do Conselho Estadual do Povo de Terreiro, e que é o caso de um pai de santo que foi agredido fisicamente e com palavras, inclusive, de intolerância religiosa, o terreiro invadido também, com palavras de intolerância religiosa e de que estão matando o demônio. Agora, é assim, se eles dizem que vão matar demônio, o pastor manda matar, para matar o demônio tem que matar a gente também, né? Então é uma incitação ao ódio mesmo que está acontecendo, não só no Brasil, é no mundo inteiro, é uma onda que está no mundo inteiro e que nós precisamos estar preparados para o enfrentamento. Está chegando aqui e vem com força porque, rápido, né? Olha gente, o Rio Grande do Sul é o único estado que o Bolsonaro, por exemplo, está na frente para presidente da República. Verdade, né? verdade. É o estado do conservadorismo, do racismo. Verdade, é aqui. Verdade. Tudo é muito difícil aqui. É homofóbico, é racista, é tudo... Intolerante, é aqui Não mesmo. estou dizendo que é o pior estado para se ver, viu, gente? Mas é triste. É o estado das contradições. Verdade. É o estado que tem mais de 65 mil terreiros. É o estado que tem muitas pessoas de outras raças convertidas aos terreiros, e que se o povo entendesse que a nossa luta é única e se unisse, mudaria a história política do nosso Brasil. Né? E o nosso trabalho do Conselho do Povo de Terreiro, e eu, enquanto militante, a minha vida inteira, é sempre acreditar no outro, é sempre achar que o outro, sim, vai chegar uma hora que eles vão olhar na nossa direção e entender que a nossa luta é enfrentamento, sim, não só de resistência, mas de sobrevivência. Sobrevivência do nosso poder ancestral. Eu acho que a sociedade branca ela tem medo desse modelo de política, né, social, de igualdade que nós mantivemos dentro do terreiro, que um é igual ao outro, um é a extensão do outro, a gente se ajuda. Isso é muito lindo, Babá. Isso é muito bonito, Babá. Isso que todo babá que vem aqui, ou IA que vem aqui, eu falo sobre isso. A impressão é que dá que as casas de matriz, elas acolhem todos. Não interessa de onde veio. Mas vem porque nós vamos comungar da mesma... Sem problema com orientação sexual, sem problema com doença, sem problema de classe, tem dinheiro ou não tem, é sempre atendido. Não tentamos aplicar a vacina da cura, né? E as pessoas tentam imputar, por exemplo, no modelo, né, que hoje nós temos nos terreiros, como espaço onde de exploração, por exemplo. Sim. Porque as pessoas cobram axé e tudo, mas olha, gente, é um espaço como qualquer outro que precisa ser mantido, que precisa de manutenção, que paga luz, que paga água, que precisa ser conservado, né? Que as pessoas chegam às vezes sem ter onde morar e se acolhem ali, vão ficando e tu não tem como mandar embora, porque é um espaço de coletividade, é um espaço de acolhimento, de cuidado. Sim, sim. O senhor é militante, mais militante, que eu digo assim, no município de Canoas? Não, eu sou de Porto Alegre. De Porto Alegre, do pessoal de Porto Alegre, então. Na verdade, eu milito em todo o estado porque eu sou presidente... Eu ia lhe perguntar sobre isso. Eu sou presidente do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul. Eu ia lhe perguntar porque o senhor falou lá de Passo Fundo, que é longe, né? Então, o pessoal deve lhe procurar muito para isso. Eu sou uma liderança que há muitos anos eu viajo pelo Brasil, porque eu represento também a Rede Nacional de Religião Afro-Brasileira e Saúde, que é uma rede que está em 48 estados do país. Que bonito, Babá. E, através da rede, eu conheci as diversas tradições de matriz africanas do Brasil. Tambor de Mina do Maranhão, Terecô, Xambá, Xangus, Candomblé de Jeje, de Queto, de Angola, os Encantados do Belém do Pará, lindo. A Jurema, né? Jurema Sagrada linda. Agora mesmo, em outubro, eu estou viajando para o Recife, para o encontro de mulheres de axé, onde eu vou fazer a minha fala sobre promoção de saúde nos terreiros, enfim, e também um pouco da construção política no terreiro. Não sei se vocês sabem, telespectadores, mas o Rio Grande do Sul é modelo em termos de política pública para o povo de terreiro. É o primeiro estado a ter um conselho estadual.
Rodrigo falou alguma coisa sobre isso aqui. Acho que o Babá Rodrigo e a Vera também falou alguma coisa. Mas eu acho, Babá, que por toda a luta, por toda a tradição que se tem por querer fazer sua religião e exercer sua fé, ainda assim o Rio Grande do Sul é bairrista e eles querem sim tomar conta, e eles são homofóbicos, eles são muita gente boa, mas também muita gente amarga, eu acho que não sei. Exatamente. A gente, é só nós colocarmos a nossa indumentária, o fio de contas, ou a nossa roupa e sair nas ruas e nós vamos ver como a sociedade se comporta quando se depara com alguém vestido de pai ou de mãe de santo nas ruas. Verdade. É o batuqueiro lá, é o que eles dizem. Já pode. É sempre uma expressão de surpresa. Quando eu pego o ônibus lotado, vestido de babalorixá, assim, com as minhas indumentárias, as pessoas dançam break para não encostar em mim. Nossa Senhora. É incrível. Algumas pessoas têm assim uma fobia mesmo, acham que muita gente representa algum mal, né? Mas as pessoas, todo mundo acredita naquilo que quer, né? Todo mundo sabe que espaço de terreiro é um espaço de cuidado, é um espaço de alimentação em potencial, de educação, que se respeita os mais velhos, né? Um espaço de cuidado. Enfim. A grande maioria hoje já sabe, porque tem muitas mídias que divulgam isso. Também nosso povo precisa, por exemplo, fazer um trabalho como esse que vocês estão fazendo aqui. Divulgar com qualidade tudo que a gente faz nos terreiros. E não banalizar. Por exemplo, fotografia de pai e mãe de santo incorporado, filmagem de pai e mãe de santo incorporado, com fundamentos, expondo o sagrado, por Também exemplo. Concordo, os preceitos que são de dentro do roncó, que são de dentro do terreiro. É muita exposição, a gente está abrindo muito. Tinha que ser fechado como foi em outros tempos. Os nossos segredos, os nossos aôs, né, tinham que ser mais preservados. Para não se tornar o que se tornou. Não banalizar. Babá, já dou as boas tardes, viu, gente? Já estou dando as boas tardes aqui. Babá, uma pergunta, assim, mas uma pergunta retórica. O que está acontecendo lá para cima, né? Alguma lei ampara, eu sei que tem o artigo 6º, se não me engano é o artigo 6º, né, que ampara, quinto, desculpa, erro meu, quinto, que ampara, enfim, mas como é que vai, o que vai se fazer num caso daqueles? Nós temos muitos marcos legais, assim, o artigo 5º da Constituição, né, ampara o culto e os locais de culto, né, o Estatuto da Igualdade Racial, é uma lei federal, e também é estadual, né, aqui no nosso estado, e deve ser também estadual no Rio de Janeiro, também ampara. O Código Civil também ampara, né, eu não sei dizer exatamente o artigo, né, mas o Código Civil também ampara, também criminaliza. Racismo e intolerância religiosa é criminalizado, é crime inafiançável. Né, tem a Lei K.O., né, que também versa exatamente, exclusivamente sobre intolerância religiosa. Enfim, nós temos N de marcos legais. Mas, gente... E na prática? O papel aceita tudo. Pois é. Isso, o papel aceita tudo. E a sociedade brasileira está mostrando que o que vale é o que o poder manda. Né? Embora seja o Estado paralelo agindo no Rio de Janeiro, que é os traficantes que se convertem às religiões neopentecostais, antigamente, até isso nos idos tempos, né, esse Estado paralelo, ele existia para garantir aquele direito que o povo que é ali da comunidade não podia aceitar. Acolhiam tudo que era proibido, né, pela sociedade branca lá debaixo do asfalto. Né? Mas hoje o Estado paralelo está sendo utilizado pelo poder capital, pelo capitalismo do neopentecostalismo, justamente para reprimir e para matar, né, os seus iguais. Né? E isso é preocupante, porque aí a gente fica sem respaldo algum. Né? A gente sempre defendeu dizendo que, bom, se o Estado, o grande empresário lá do asfalto, não tem uma proposta de trabalho, né, para o nosso povo, para o nosso jovem negro, a nossa jovem negra, para ajudar a aumentar a renda da família, o traficante sempre tem uma proposta. Então, o Estado, quando se omite, ele faz a gente buscar outros caminhos. Né? E o Estado não sobe no morro para levar política pública, ele sobe no morro para levar policiamento, e só, e nada mais. Babodiba, uma coisa assim que eu também penso... que eu também o senhor estava falando aí, eu estava pensando, e representantes políticos do povo de terreiro ajudariam?
Já temos um, claro, mas dúvida. localizado, municipal, que seria o Pai Paulinho de Odé. Isso. Mas alguém de força, ou para colocar lá em cima, ou para colocar por aqui. Uma voz só adiantaria? Não, uma voz não. Eu acho que é isso. A quantidade de gente de terreiro que a gente tem, nós poderíamos eleger até um governador Eu de ia estado. dizer até um governador de estado. Inclusive, iria fazer diferença na eleição do presidente da República. Nós precisamos de representantes específicos que sejam de dentro, como o Pai Paulinho de Odé. Por quê? Veja bem, a gente está falando de intolerância religiosa, de agressão de pessoas de outra religião. Sim. A gente não está falando, por exemplo, de que o espaço de terreiro é um espaço que consome. Por exemplo, a gente hoje vai numa flora e compra vara de marmelo que não é de marmelo. Sim, verdade. Ninguém fiscaliza. Verdade. Isso Não. é crime. É verdade. Você vai lá e compra um potezinho de mel que está escrito é proibido o uso como alimento. Quando que o mel deixou de ser alimento? Isso Verdade. é crime. Você vai lá e compra dendê que não é dendê, dizendo que é proibido o uso como... Quando deixou de ser? Você paga hoje 50, 60, 70 reais um galo. Verdade. Você paga 1.200, 1.500 um carneiro, quando que esses... E às vezes, na maioria das vezes, doente. Chega se babando no terreiro, se tu não usar, no dia, no outro morre. Nossa. Então isso é porque a Secretaria de Saúde, a Vigilância, ninguém fiscaliza esses produtos, porque mercado de terreiro é terra de ninguém, gente. Terra de ninguém. Então a gente precisa de alguém que se debruce e pense em política pública para isso. Que norteie, porque nós alavancamos um capital imenso, gente. Festa de Iemanjá no meu terreiro Verdade. não custa menos que 40 mil reais. E vai para o bolso Olha desse só. povo todo. É verdade. Então nós Verdade. no Conselho hoje estamos criando um projeto que se chama Mercado de Terreiro. E aí não é cooperativa, não é nada disso. Não querendo, o Conselho não vai lucrar porque o Conselho é um organismo estadual, Sim, sim. né? Um organismo do Estado, um instrumento do Estado de diálogo entre o povo de terreiro e o poder público. Então a gente vai mediar com cada pai e mãe de santo a relação direta com o produtor. Que produtor é esse? O produtor que dialoga com a nossa cultura e tradição, que são os quilombolas. Ou se tiver alguém de terreiro que produza, que cria, enfim. Né? Sim. Mas direto com eles, que vai pagar mais barato, vai pegar os produtos sem agrotóxico, vai pegar os animais saudáveis, né? Cuidados, bem cuidados, que é aqueles que a gente precisa para consumir Sim, nos que seria terreiros, o enfim. correto. Que eu acho que a gente precisa isso, nós temos o poder para fazer isso, certo? Então agora na conferência do Povo de Terreiro do Estado, do Rio Grande do Sul, a gente inclusive está convidando os municípios para chamarem suas conferências, que está demorando pessoal. muito. A conferência é um momento da gente dizer onde está doendo e o que a gente pode fazer para modificar. Ó, Pai Jones, Pai Jauri aí do Povo de Terreiro, a mãe Cristina. Isso aí, tem que ter sua conferência, não sei se já teve, mas a gente já teve. Isso, mas tem Pai muitas Jones cidades. está aqui conosco aqui. Como é que tá lá, Pai Jones? Já está tudo certinho, tudo correndo? Deve ter uma reunião com o governo agora, mudou, né? Mudou a gestão. Deve ter uma reunião agora, só que vem. Aí, ó. Então a gente precisa, na conferência nós vamos fazer um workshop trazendo esses produtores quilombolas para apresentar esse projeto de mercado de terreiro, que não é de lucro não. A mãe Nilzinha lá da Bom Jesus vai dizer assim, ó, Babadiba, vou tocar para minha mãe Iemanjá, preciso de 20 cabrito, preciso disso, tal. A gente vai ver o produtor e vai colocar ele em contato com o produtor direto. Olha que legal. Ele vai fazer a entrega para ela a preço de Ótimo. custo. Ótimo. Não vai ter atravessamento, quer dizer, de 400 reais que hoje se paga, Sim, em média, um sim, cabrito, uma cabrita, sim. ela vai pagar 180, Beleza. ela vai pagar 100, né? Enfim, eu acho que nós somos muito explorados e muito desrespeitados. Todo mundo usa o nosso espaço e todo mundo nega. Usam de noite e negam de dia. É Verdade, assim. O verdade, racismo se Gilmar. comporta assim. Verdade, muita verdade. Deixa eu começar aqui a dar os beijos. Queremos compartilhamentos, coraçõezinhos e curtidas. Eu adoramos. Vamos lá. Estamos com o Babadiba aqui hoje. O Marcelo Felipe. Oi, Sânia. Axé. Beijos, querido. Axé. O Anderson Beck está nos assistindo. Luna Lissaraça. Bolsonaro ganhando a volta à ditadura, com certeza. Olha, gente, nem pensar isso. Sem sombra de dúvidas. O Pai Jones Beneman mandando boa tarde, beijos, babá. Gil Oliveira, te adoro, Sani, saudades, beijos. A Raquel da Silva, boa tarde, Sani, axé para todos. Axé, Raquel. O Marcelo Felipe dizendo aqui, estamos vivendo um tempo
um tempo tudo tão na flor da pele, quanto mais lutas contra o preconceito, mais batalha se abre para ser lutado. Verdade. Luna Lissaraça. Os evangélicos elegeram Crivella no Rio. Agora está com os evangélicos gostam. Verdade. Mas não precisa... O senhor sabe que eu estava hoje olhando, Babá. Isso eu queria ter lhe falado antes, se me passou. Eu olhei um videozinho lá no Facebook, até compartilhei com o Pai Jones, enfim, com o Jauri ali. Um bispo da Igreja Católica, convidando, pelo que eu entendi, a 10ª caminhada contra a intolerância, é isso, né, Babá? No Rio de Janeiro. Sim. Convidando os candomblessistas, todos, é uma união de religiões. Isso, na verdade, até eles estão com medo, Babá, desses neopentecostais. Na verdade, essa caminhada ela é organizada há 10 anos pelo Ivanildo Santos, que é um babalaô. Que legal. Né, um ex-candomblessista do Rio e hoje babalaô. Inclusive, eu tenho que gravar um vídeo, né, convidando também, apoio a caminhada. Sim. Na verdade, é tipo aquela marcha que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul. Só que a nossa marcha do Rio Grande do Sul, a gente tem dito que caminha com a gente quem nos respeita, né? Enquanto não houver um respeito de fato, não adianta outras religiões vir caminhar com a gente só para aparecer na foto. Né? A gente tem que ter um comprometimento mesmo de nos respeitar, de nos tratar com respeito e igualdade. Claro. Eu participei 2 vezes dessa caminhada no Rio. Que legal, Babá. Reúne 160 mil adeptos de diversas religiões na orla de Copacabana ali. É muito, muito bonito o movimento, mas a grande questão da caminhada do Rio é uma crítica até que a gente faz, que é isso, o povo vai, mas ela não está conseguindo assim uma força para fazer as transformações que deveria fazer, por exemplo. Eu acho que caminhar na hora de Copacabana é tudo muito bonito, a gente vê aquele mar maravilhoso, né? Dá para enxergar bem o Rio de Janeiro, mas que bom seria se a gente caminhasse lá em Nova Iguaçu, onde os terreiros estão sendo depredados, é verdade. Né? Onde estão sendo agredidos e ameaçados de morte. E que bom se a gente pudesse tirar um documento que tivesse de fato força para barrar isso. E a gente está sabendo que, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eles fizeram todo um planejamento. Agora estão quebrando os terreiros num determinado bairro. A partir da semana que vem eles começam a ação num outro bairro. Verdade. É assim, é uma ação organizada. Inclusive, os pais e mães de São já estão sabendo disso e estão se preparando como se estivessem em guerra. Porque está todo mundo dizendo, no meu sagrado ninguém toca. Já está, o pessoal já está se articulando. Então a gente tem que fazer um movimento nacional dizendo não toque em quem é de axé. Se tocou, não toque em todos. Quando a gente se levantar, isso acaba. Porque no Rio as pessoas têm muito medo, porque eles matam por nada, né? A vida vale muito pouco. Aqui também não anda muito diferente, eu ia lhe perguntar mas sempre isso. fomos um povo mais reativo, por exemplo. Ninguém vai lá largar sal na frente do meu terreiro porque vai tomar uma tunda. Né? Aqui é assim. Né? A gente não. Aqui bateu, levou. Sim. Né? Por isso, eles têm muita dificuldade de fazer bom. Aqui, por exemplo, o pastor começou a incitar o ódio, a mãe Rejane de Obá se vestiu, botou as indumentárias de Alorixá, levou todos os filhos para dentro da Igreja Universal. Sério, e foi perguntar Babá? para o pastor. Qual é dele? Dizer, não, nós não somos os demônios, pastor. E isso há uns 15 anos atrás, né? Nossa, que legal. Se todos tivessem essa postura, mãe Rejane de Obá, folclore não, fato, né? Era ali de Cachoeirinha, agora mora em Porto Alegre. Que legal, Babá, não sabia disso. Foi muito Olha, comentado. Isso que a gente precisa, vamos ser respeitados e acabou a história. Claro, tem que ser respeitado, porque nós não desrespeitamos ninguém. Né? E, Babá, se isso chegar aqui com esse ódio todo, isso também, querendo ou não, a palavra é pesada, mas gera ódio na gente também, né? A gente fica magoado, fica com raiva, fica com ódio, fica com tudo junto. Porque o sagrado das pessoas, às vezes, custa tanto e é tudo tão difícil, é tudo tão, né, Babá, castigado. Agora, essa é uma história muito, muito... Por exemplo, a intolerância religiosa ela está em todos os níveis da sociedade. Ela está no judiciário. Eu digo que o golpe que a gente tomou aí do Temer, né? É um golpe orquestrado pelas igrejas neopentecostais. É um golpe fundamentalista. Eles querem impor um modelo cristão, um modelo de família cristã, enfim, eles querem, é isso. A gente não pode ser inocente e achar que é só um golpe político, que não é não, ele vai muito mais longe. A gente enfrenta essa intolerância religiosa no judiciário, por exemplo, eu estou processando o Bibo Nunes. E quando ele foi para a audiência, ele reafirmou o racismo e a intolerância religiosa dele. E
Bom, a juíza ficou espantada. Só que a juíza que julgou, depois deu a sentença, não foi o mesmo, foi um juiz que deu a sentença. Olha. E deu a sentença improcedente. Bah. Não me deu razão. Então eu estou agora indo para o TJ, e aí, bom, aí vai vir o doutor Edson Silvestre Sim, de São sim. Paulo para assumir a minha causa, para a gente depois ir de gabinete dos desembargadores, para dizer do que se tratou, porque só o que discorre o meu advogado já tem elementos de condenação para ele. Sim. Mas o juiz, bom, como é um cara que tem influência, né? Sim, claro, Enfim, claro, deve claro, conhecer claro. um monte de gente, deve ter sim, ou por amizade, ou de alguma Sim. outra forma, Sim. ter comprado o voto do juiz, entendeu? Sim. Então a gente enfrenta isso hoje, né? Diuturnamente na educação, nas escolas, no espaço de saúde, Verdade, né? Em verdade. todos os lugares. A intolerância religiosa está em todos os espaços, porque em todos os espaços tem pessoas que são convertidas a essas igrejas eletrônicas, esses neopentecostais Sim, pentecostais radicais, e que estão ouvindo todo dia o pastor dizendo que tem que matar o demônio que está do seu lado. Tem o caso da Mameto Mucumbi, no Rio, em Londrina, no Paraná, que era uma militante. Eu conheci ela no movimento de cultura, eu fui conselheiro de cultura do primeiro centro colegiado de cultura afro-brasileira, e a Mameto Mucumbi era uma Yalorixá que militava como eu, e tinha o seu terreiro em Londrina, e uma boa relação ali com os vizinhos. E aí o vizinho do lado, né, se converteu, entrou para o mundo das drogas, acabou indo para as colônias de recuperação, Sim. e elas são a maioria evangélicas. Sim, Foi sim. convertido ao neopentecostal, e lá ouviu o tempo inteiro o pastor dizendo que ele tinha que matar o demônio, né, que morava do lado da casa dele, né, que era o terreiro da Mameto Mucumbi. E um dia ele teve um surto, né, e aí o judiciário classificou só como surto psicótico, pulou o muro da casa da Mameto Mucumbi, matou a mãe dela, matou ela e matou a neta dela, eliminou 3 gerações. Meu Deus. E na Mameto ele pegou ela pelas costas, deu 11 facadas nela. Mameto Mucumbi tinha 70 anos e, bom, foi classificado como demência psicótica só, não como intolerância religiosa. Meu pai amado. Então, é isso que acontece. Né? É isso que acontece. E isso a gente não está, gente. Olha, é perigoso, está se tornando perigoso para a gente. A menina lá, a Kailane, que foi apedrejada, né? Sim. O pai Mike, aqui em Alvorada, que foi apedrejado e incorporado com a Pombagira, no meio do cruzeiro, que o conselho agora assumiu para ele. Nós temos um projeto, né, que se chama Ouvindo o Povo de Terreiro, que a gente tem feito nas cidades aí do interior do estado. Nós já fizemos em Livramento, fizemos em Tapes, fizemos em Pelotas, fizemos em Alvorada, né? que a gente chama o Ministério Público, os defensores públicos, em parceria com a ouvidoria da Defensoria Sim. Pública do Estado, e relatos de todos os casos de intolerância religiosa. A gente está levantando um dossiê de casos aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. E é uma forma de orientar o Ministério Público quando aparecer esse tipo de ação, de agressão, enfim, e também os defensores públicos para o enfrentamento dessa demanda. Porque o judiciário não entende, eles colocam tudo como briga de vizinho, as delegacias colocam. Eles E colocam. assim, intolerância religiosa, gente, é um caso federal, não é um caso para ser Sim, a tratado lei numa é delegacia federal, né? comum. Não, é federal. Religião é um atributo do povo brasileiro, o Estado é laico. É um caso federal, e se incomoda o vizinho, barulho de tambor, não é o vizinho que tem que ser processado, é o batuque do Rio Grande do Sul. Aí a luta é muito maior. Toda. É uma questão do Ministério todo. Público. Ele tem que assumir e tem que entender que nós temos uma forma de relação com o nosso sagrado, que é impossível ser feita se não for a partir do toque de tambor, Sim. e que o nosso povo não tem recurso para fazer engenharia acústica, para atender essas exigências, porque um único vizinho às vezes diz que o barulho está perturbando, está adoecendo ele. Né? Sim. Então, esse ouvindo é uma ação importante de qualificação e de orientação para os operadores de direito. Babá, é uma coisa que eu queria também lhe perguntar, assim. Já vou dar as considerações, Anderson.
Eu falo pra isso que não, é que eu também falo pra caramba, que eu tô babando aqui, que isso aí, esse espaço que a Rádio TV Jornal Destaque nos deu, babá, é muito bom, porque tá chegando fácil a muita gente que não tinha, não conhecia, não tinha como ir até o senhor, às vezes, para tirar uma dúvida, ou um outro babá. Perfeito. Porque o Caminhos do Axé, ele é para isso. Ele é para tentar trazer esse povo para a realidade, para botar na luta, para fazer caminhar, para acordar. É para isso que eu estou aqui, para isso que o senhor Miguel cedeu esse espaço para nós. Para ter pessoas como o senhor, assim, militantes pela causa, amam o que fazem, não são só pessoas que, porque eu sou bato minha galinha no meu terreiro. Não, eu amo o que eu faço. E é isso que é muito, muito bom. Babá, eu vou ler aqui, que são pessoal depois me escarnecer na rua, tem que ler que tem perguntas aqui também, aqui, ó. Me marque aí. Ó, marque aqui o babá, gente, para passar para ele ver, olhar depois. A Carla Lima, parabéns, amei essa entrevista. Obrigado, Carla. A Francisca Dávila, boa tarde. Boa tarde, Francisca Xé. O babá Michel de Oxum, eu fico admirado quando vejo pessoas da tradição afro-umbandista apoiando o Bolsonaro. Também ficamos, não entendemos, babá. É estarrecedor. Carla Lima, pena nosso povo de religião não ser unido. Talvez fosse diferente. Sem dúvida. Mas eu acredito que a gente vai conseguir alcançar esse ponto de união. A Gringa Cortellini, ninguém nos ajuda. Gringa Cortellini, muito triste tudo isso. Depois eu quero perguntar sobre isso para o babá aqui. Babá Michel de Oxum, isso é lavagem de dinheiro desse certo segmento neopentecostal que está no poder por lá. Até quis se criar em Porto Alegre um tal exército de Jesus e foram desconfigurados. Foi, né, babá? Teve, né? Isso era a nível nacional, orquestrado pelas igrejas neopentecostais, os gladiadores, né, de Jesus, que jovens que faziam treinamento físico, inclusive, para fazer isso que os traficantes estão fazendo no Rio, para entrar nos terreiros, fazer o enfrentamento do demônio. E não se criou? Não se criou. Não foi denunciado, foi rastreado, né? Tomara. A Maria Elizabeth aqui, ó, uma falta de respeito total. O Ricardo, baterista, é muito simples, é só as autoridades competentes intimarem esses evangélicos pastores e prestarem esclarecimentos, do que eles não reagem significadamente contra esses bandidos e vândalos. Mas sabe que uma coisa interessante, né? Lá em cima da colocação do babá aí, do Michel? Do baterista. Baterista? Isso. Ricardo, baterista. Ricardo, porque assim, eu acho que as malas de dinheiro que a gente tem visto na televisão, né, mostra que quem está no comando são essas religiões. Esse dinheiro, essas igrejas são usadas para lavagem de dinheiro. Né? E eles compram, inclusive, as próprias autoridades. Então, que autoridades são essas que a gente está falando? A quem a gente deve recorrer mesmo? Para onde a gente vai correr? Porque é isso, gente. A gente assiste a Rede Bobo, o S Besteira, a Rede Retrógrada e a Bandida, que conta um monte de mentira e tenta a gente acreditar no que eles querem acreditar. Por isso que esse espaço aqui é importante, porque aqui a gente pode falar as coisas como é. E o nosso povo é o que é mais atingido por essa desinformação deles. Completando aqui, contra esses bandidos e vândalos que se enquadram na religião deles mesmos. Quem se omite e não faz nada e tem o poder, seja ele político ou jurídico, também é cúmplice. Com certeza. A Gringa Cortellini, aqui o vice-prefeito é evangélico, daí vocês podem imaginar a nossa situação. Da onde tu é, negrinha? Diz aí pra nós, Gringa. A Maria Elisabetta, cada um tem sua religião, todos merecem respeito. Com certeza, Deus que nos respeita e nós respeitamos todo mundo. E mesmo nos desrespeitando, ainda assim a gente respeita, né? É verdade, né, babá? Não tem histórico, né, de pai de santo agredido um outro sacerdote ou uma outra sacerdotisa. Babá, até quando nossos a Gringa de Blumenau, nossa, ainda para ajudar é a cidade de Alemão ainda, lindo da cidade, mas Jesus Cristo, né? Inclusive, a gente é agredido quando estamos fazendo os ritos fúnebres dos nossos... Verdade. No cemitério, porque daqui a pouquinho, quando a gente vê, entra o padre.
depois de tu ter passado a noite fazendo teu rito e tudo mais, entra ele como se não existe nenhuma outra forma, né, de se encaminhar aquele espírito, né, se não for através da cruz, né, daquela Mas eu acho cruz. que acho que a família chama, não, babá? Mesmo sem a família chamar, eles vão? Mas sempre tem um da família. Eu não sei, sempre tem um da família. Que pede. Na verdade, quando tu vai no cemitério ver a capela, já vem no kitzinho, né? Já vem no kitzinho ali o padre, um dinheirinho ali pro padre. Mas a gente pode dizer que não quer. Mas sempre tem alguém da família que não é de terreiro ou que é evangélico que fica fazendo pressão quando vê, acaba entrando de mão dada com o padre. Eu não aceito, eu realmente não aceito, sou muito radical nesse ponto. Sim. Olha, quem cuidava dele era eu e eu nunca vi, né, na cabeceira dele um padre ou uma madre. Sim. Ou um pastor. Então não, quem vai conduzir sou eu e muito obrigado, seu padre, né? E é isso. Eu realmente não aceito. E a gente tem que se impor dessa forma, né? Olha só, o Baba Michel aqui, no meu ponto de vista, as delegacias que já estão constituídas deveriam ser educadas para proteger o povo de Axé. Porque fazer outra delegacia como fazem com a GLBT e da mulher gera mais burocracia. Aqui quando vai haver o enfrentamento de fato por causa da tal burocracia, já prescreveu. Na verdade, as nossas marchas, né, nós estamos na 9ª Marcha pela Vida e Liberdade Religiosa. A última pauta da marcha do ano passado, desse ano, de 2017, nós pedíamos, né, a criação da Delegacia de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. E a gente sempre pede, só que num dos anos que a gente solicitou, veio o assessor de segurança pública do governo do estado e com um pergaminho, né, com papel dizendo que só tinha 3 casos de intolerância religiosa registrados. É óbvio, eles registram como briga de vizinho e não como intolerância religiosa. E nem como racismo também. Porque a gente tem que entender que intolerância religiosa é a face mais perversa do racismo brasileiro. A gente tem que começar a chamar de racismo religioso. E quando dizem que o nosso ebó depreda a natureza, é racismo ambiental. Ah, é? Isso, a gente sofre racismo ambiental. Porque eles dizem que, bom, o nosso ebó está depredando a natureza. As indústrias não. As grandes indústrias não matam guaíba. Verdade. Não matam os peixes, não envenenam as nossas matas. Mas o nosso ebó, ele mata. Babá, e falando assim, na teoria tudo muito fácil, né, Babá? O senhor já viu algum processo desse dar resultado? Já, a gente já ganhou muito. O Judiciário do Rio Grande do Sul está na vanguarda. Por isso que eu acredito que em segunda instância eu vou vencer o Bibu Nunes. Sim. Certo? Mas está na vanguarda. Nós ainda, pelo menos aqui no nosso estado, e no Brasil também já teve, né, alguns casos. Por exemplo, vocês assistiram aquele documentário Até Oxalá Vai à Guerra? Que foi um caso que o poder público mandou derrubar um terreiro com a Ialorixá dentro, lá na Bahia. Nossa Senhora, Bahia, que forte. Que era para ser a nossa meta. Que é a terra de... Isso. É a mais forte, pelo menos em Orixá, mas também é um dos estados mais racistas do Brasil. Na Bahia, e aí, bom, foi feito todo um processo lá e, bom, a Ialorixá lá está sendo indenizada. Teve o caso que acabou fazendo do dia 21 de janeiro como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro. Foi o caso da mãe Gildásia, lá da Bahia também, que foi atacada pela Igreja Universal. Aí reagiu, né, porque saiu a foto dela no jornal com uma tarja, chamando ela de charlatã e que lesa o bolso do povo e tal. Aí ela foi na igreja reclamar e teve a sua casa invadida, infartou e morreu. E aí foi feito um movimento, transformou um dia símbolo e tal. E a ação também acabou sendo condenatória e indenizatória para ela. Então a gente ganha dessas igrejas quando a gente tira dinheiro deles. E, Babá, atualmente, assim, com todas essas guerrilhas, enfim, mas tanta dificuldade também econômica, enfim, nosso país está passando por um turbilhão aí, né? Mas vamos ver se as coisas vão para o lugar. E na sua militância, correndo atrás e ajudando o povo de terreiro, o que mais lhe procuram para quê? É para ajudar a abrir uma casa, ou é para amparo dos filhos, ou é intolerância? Diversas questões. A gente se depara com diversas questões no nosso conselho, né? Desde questão de intolerância religiosa, desde falta de acesso ao alimento, desde de conflitos, né, de moradia. Por exemplo, lá
na Vila São José, onde eu moro, em Porto Alegre. Teve um temporal no mês de julho, no mês de junho. E, bom, desbarrancou o morro, caíram casas e tudo mais. E caíram casas, inclusive uma moça morreu, enfim, uma moça de terreiro. E até agora o poder público não deu conta de indenizar e sequer liberar o aluguel social para as famílias. Tem famílias que saíram das suas casas e estão pagando R$800 de aluguel para poder morar. Então isso é omissão, porque acontece com uma camada que é menor na sociedade, é a maior, mas é classificada como menor. Né? Então são muitos casos, né, que a gente cuida lá no conselho e que traz também, assim, que mais autoafirma a importância da gente continuar nessa luta, né? Legitimados com a chancela mesmo do Estado, porque foi uma conquista muito dura, mobilizou mais de 5 mil terreiros em todo o Estado, né? Uma luta muito digna e que dá dignidade, que diz para o nosso povo que ele pode ser um instrumento de luta, assim. Cada um é um agente em defesa do nosso povo. E eu precisa penso ser. Isso também. Vamos sair das nossas cadeiras de jogo de búzios, né? Vamos sair só da frente do PJ e vamos botar nossa cara na rua que a gente fortalece a luta. Eu acho isso também. Eu acho que o povo, anteriormente, semana passada, se não me engano, eu fiz... isso que eu ia te falar. Semana passada eu estava fazendo uma live com um conhecido nosso, e que eventualmente a gente faz uma live falando sobre religião, enfim, mas é uma coisa mais descontraída, mais leve, não seria do jornal. E no meio da live apareceu assim, Jesus te ama, uma pessoa mandando um recadinho, né? Sim. Jesus te ama e venha conhecê-lo. Eu li, como eu estava lendo aqui, corri e li, né? Estava lendo. Sim. Então, eles também amamos Jesus, meu querido. Quando De quiser fato. conhecer, vem aqui no Ilê tal, pai fulano de tal, estamos aqui para lhe receber. Ele está em todos os nossos espaços. Né? Então, assim, eles também gostam de olhar o que a gente faz. Mas na nossa perspectiva, e nós olhamos ele de uma forma diferente, com muito mais respeito. Não tem Com dúvida. certeza, Que eu fui muito respeitosa, até a pessoa começou a rir, o babá. O babá do meu lado começou a rir, porque ele não entendeu, né? Eu disse, o que eu vou fazer? Assim. Né? Eu vou respeitar, porque ele tem a crença dele, eu tenho a minha. Né? Cremos num Deus, né? Mas temos outros para crer também, né? Somos politeístas que chama, né, babá? Isso. Eles são monoteístas, nós somos politeístas. Porque... Não, nós somos monoteístas. Nós acreditamos num Deus único, só... que é o Lodumare, e que tem os orixás, que são as divindades que ajudaram a criar por nós, né? Isso. Aqui, ó. Gente, olha só. Você que tem sua empresa, quer vir para o Jornal Destaque, venha ser um colaborador conosco aqui, ó. Venha para cá, colabore conosco. Nossa rádio, TV e Jornal Destaque, entre em contato pelos telefones 3473-1712, 3459-0430. Venha ser um colaborador para o Jornal Destaque, continuar aqui, ó, nosso caminho do axé, para nós poder trabalhar, para todo mundo poder trabalhar. Vamos lá, vem vem conosco aqui, ó. Também tem os e-mails, entre em contato por lá, jdestaque@terra.com.br, jornaldestaquenovo@gmail.com e tvdestaque@gmail.com. Tá? Estão convidados. Quiserem vir conhecer aqui a Rádio e Jornal Destaque, venha conhecer. Tá? Babá, a gringa Cortelli aqui disse aqui, o que o babá sugere fazer quando tiver esse tipo de intromissão, babá, nos terreiros? Primeiro, a polícia ela não tem poder de parar um rito. Ela pode notificar, a gente receber a notificação, assinar e responder depois. Ela não pode entrar no terreiro porque a Constituição garante, e o Estatuto da Igualdade Racial também, a inviolabilidade do espaço sagrado. Sim. Então tem que receber a notificação e depois registrar um BO também na delegacia e fazer a sua defesa, não deixar correr a revelia. E procurar o nosso conselho, que o nosso conselho está dando uma assessoria bem bacana, inclusive em parceria com a ouvidoria da Defensoria Pública do Estado, para orientar essas ações, que é por intolerância religiosa. Aonde fica esse conselho, babá? Hoje tá na rua Miguel Teixeira, número 86, sala 4. Miguel certo? Teixeira. Isso, que é ali em Porto Alegre, ali bem na frente do Dyer ali. Bem em frente ao Dyer. Isso é onde ficam todos os conselhos. Isso. E uma outra questão é isso. Bom, o conselho, né,
está lá a serviço do povo, Sim. mas também o povo tem que começar a entrar, por exemplo. Quando a gente chamar para uma conferência, venham. Porto Alegre, o nosso prefeito de Porto Alegre não quer criar o Conselho Municipal. Né? A secretária de Direitos Humanos de Porto Alegre nos disse que é branca e burguesa e que essa coisa de movimentos sociais é só para atrapalhar a gestão. Nossa. Que ela não é a favor disso. E engavetaram o nosso projeto. Mas também ele não ganhou força porque a gente chama os pais e mães de santo de Porto Alegre e ninguém vem. Ninguém aparece. Esse é o grande problema. E é uma política pública tão importante para a gente, que qualifica tanto a nossa luta, legitima tanto a nossa luta. E ela é, a gringa Cortellini, ela é lá de Blumenau. Blumenau. Né? Então, de repente, ela, quando acontecer com ela, procura a polícia, seria isso? Claro, procura a polícia. Não precisa deixar entrar dentro do Faz terreiro? uma ocorrência, faz eles registrarem como intolerância religiosa e racismo. Não podem, a polícia não pode entrar dentro do terreiro. Filma tudo desde o início. Exatamente. Filma, documenta, tem que filmar, documentar tudo. Pega testemunhas, tudo e vai para cima deles. Porque quem tem ori não baixa a cabeça. Aí, gente, ó. Babá sabe bem o que ele está falando, porque ele é militante na causa. Babá, e com toda essa militância, com todo esse gás aí para ajudar o povo e a filharada, tem filho de santo? Tem. Para conciliar isso aí, povo. Agora em julho eu recolhi 31 ao mesmo 31. tempo. 31. A gente toca 16 dias, somos de Nação Gege. E eu consigo cuidar do povo, sim. Eu tenho um escritório contábil, né? Hoje eu levei o escritório contábil para casa para poder atender o escritório e conciliar com o terreno. Sim. E continuo na minha militância, enquanto presidente do conselho, enquanto coordenador estadual da Renaf Saúde, participando de espaços quando sou convidado, como esse. Amanhã eu estou na Escola de Saúde Pública ali do Estado do Rio Grande do Sul, falando sobre promoção de saúde no terreiro, para alguns alunos formando em agente comunitário de saúde. Agora vou estar em Curitiba no congresso, né, no 3º congresso de DST-AIDS. Vou para Curitiba, vou para o Recife o mês que vem, né, 3 dias de discussão sobre promoção de saúde no terreiro, que vão estar as mulheres de axé do Brasil todo discutindo, né, sobre essa promoção de saúde, esse link que a gente pode fazer com o Sistema Único de Saúde. Tenho feito plenárias de povo de terreiro pelo interior do estado, provocando a conferência e a criação dos conselhos municipais. Né? E, enfim, e a gente também está começando a nossa estratégia política, né? Sim, claro, política claro. que partidária, enfim, para o ano que vem, que eu vou continuar na fita, só para avisar os ouvintes aí E sempre trabalhando com isso, mamãe. Sempre trabalhando com isso. Fora o ofício lá que o senhor tem. E fazendo as minhas contabilidades lá, né? Eu trabalho muito com ONGs, né? Muito do campo da cultura, enfim, oriento alguns terreiros quando querem fazer seu estatuto, né? Pois é, babá, isso aí também é... É importante. Se o terreiro quer dialogar com política pública e acessar verba pública, ele precisa existir juridicamente. E aí só fazendo estatuto e tendo CNPJ. Ele seria uma empresa, então, ou não se categorizaria? Uma ONG. Uma associação ou uma ONG. É mesmo? Isso. Uma sociedade? Uma associação, não sociedade, associação. Associação. Isso. Olha que interessante, eu não sabia, babá, disso. Mas para existir uma... O senhor como contador lá, vamos lá para a parte escrita da coisa, a parte teórica da coisa. Quero abrir meu terreiro, tenho meus axés de faca, enfim, o que eu preciso? Precisa reunir a comunidade, tirar uma comissão ali de fundadores, um elenco de nome de sócios de fundadores, eleger uma diretoria, não precisa ser grande, pode ser um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro. Elegeu, faz uma ata de eleição e posse, e aí se dá o encaminhamento para o cartório de registro de pessoas jurídicas, sai dali e encaminha para a Receita Federal para fazer o CNPJ. E aí, entra na prefeitura pedindo alvará. Aí é que é o difícil, que é o diálogo difícil. Porque quando você vai na prefeitura, você vai na SMIC, que é de indústria e comércio, que te classificam como comércio. E aí tu não consegue um alvará que vai te dar isenção de IPTU, que tu tem direito, isenção, a redução da taxa de água, de luz e tal. É sempre um problema. Mas tem um caminho para conseguir isso. Aí tem que ter o ABITS para ter o alvará, que é a maioria dos terreiros não tem. O meu, por exemplo, não tem ABITS até hoje.
Né? Sim, porque, Então, até porque às vezes as casas são alugadas, Isso. ou a casa é Ou muito não- humilde, ou não né, foi babá? escriturada. Não foi, Não foi escriturada, foi sendo até porque tem construída. casas antiquíssimas. Que a gente não planeja para construir, a gente vai construindo. Faz Exatamente. um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e vira o terreiro que a gente tem. É verdade, isso? babá. E porque, na verdade é porque vai fazendo como dá, né, babá? Como Não dá, é como... exatamente. Não tem planejamento financeiro, a coisa vamos fazendo, vamos indo, né? E o alvará é importante, porque quando chega no judiciário, Sim. a primeira coisa que o juiz faz para desqualificar a ação é, tu não tem alvará, tu não tem licença. Nossa. Então só a minha fotinho ali que tem a minha entrega de axé não me adianta de nada. Não adianta nada. O certificado da federação não Pois é. adianta nada. Não garante, não é alvará, é uma licença. Ele reconhece a tua autoridade Religiosa. a tua feitura e tudo mais, mas não diz para o poder público que aquele espaço é um espaço de culto. Né? Isso é um grande problema que a gente enfrenta, é uma luta das federações para tentar mudar isso. Eu acho que cada município tinha que ter uma política pública Porque é uma específica religião, para dar um né? alvará específico para povo de terreiro. Tá, sem grandes exigências. e nós não nos enquadramos que nem nos templos religiosos lá de católico, porque eles não pagam nada de impostos, né? Mas eles esqueci a têm palavra. CNPJ. Sim, mas eles não pagam nada. Eles têm isenção. Como chama? Filantrópico. Filantrópico. Eles têm isenção. Nós não nos encaixaríamos como filantropia. Não, preto mesmo não. como religião. Preto não tem como ser Meu Deus filantrópico. do céu. Preto não tem direito. Meu. É assim. Se a gente aparecer, eles vão rir da gente. É assim Mas mesmo. somos religião. Nesse momento somos religião. Né? Nesse momento, nessa luta contra a intolerância religiosa, somos religião. Mas nós somos povo de terreiro, comunidades tradicionais de terreiro. Sim. O espaço de terreiro é o espaço que mantém o legado civilizatório do povo que veio de África. Sim. E que um dos atributos desse espaço é a religião. É a expressão religiosa. Babá, uma coisa que eu vejo muito, assim, é que eu não vi ainda, mas na Bahia, nunca fui, mas quero ir conhecer, é que lá eles vivem em comunidades, né? Pelo que eu vejo, assim, os roncós é um sítio, né? Não são todos. Tem muito terreiro na cidade que é em um espacinho reduzido como o nosso de Batuque. Sim, assim. mas que eu digo é quase Lá uma no comunidade Pelourinho, que todo mundo mora. Lá no Pelourinho tem terreiro, por exemplo. Que é um centro histórico, que tem terreiro no espacinho assim pequenininho, que tem as casinhas do santo bem reduzidinhas, assim. Sim. Mas eles chamam de roça As porque roças, o racismo empurrou eles mais para a zona rural, Sim. né? E depois a cidade foi invadido o espaço deles, né? Sim. E aí, tem a casinha do Exu, ali o espaço de Exu, o espaço de Yansan, assim, tudo fora, distribuído no território, como se fosse em África, né? Que é bem interessante. É isso então que eles mostram, assim. Tá. Mas dentro daquilo ali é religião? Tradição. Espaço de terreiro, isso. E É a reprodução do mundo africano no espaço diminuto. Nós fazemos isso aqui no Rio Grande do Sul, dentro do nosso quartinho de santo, no nosso salãozinho. É isso. Olha só, eu não sabia, não tinha essa ideia. A recriação do mundo africano no espaço diminuto. Tá, no espaço de terreiro a gente fala outra língua. Bom, A gente canta verdade. E eu fora a intolerância religiosa lá, me chamaram de tudo quanto era coisa, porque eu sou religiosa, enfim, eu sigo a filosofia, eu sou umbandista. Da macumba. É da macumba, sou umbandista também. Eu digo que eu sou uma umbandista, que eu sou adotada pelo povo de matriz. Mas, enfim. É povo de terreiro. Povo de terreiro, exatamente. Esse é o conceito que a gente criou para constituir o conceito do povo de terreiro, por isso. Porque o conceito de povo de terreiro é um conceito de unidade político-social. Né? Porque reúne que é de Umbanda, que em banda, de Candomblé, de Batuque, todo mundo junto para fortalecer a luta. Porque o nosso povo adora uma divisãozinha, né? Porque o meu lado é gente, porque eu sou Ió, porque eu sou isso, porque eu sou... Qualquer Não, babá, o senhor sabe que eu sempre achei assim, eu me considero, enfim, de matriz, não sendo, mas me considero, porque Deus de criança eu sempre vi que todo mundo botava do mesmo balaio. Né? A minha avó não dizia que ela ia para terreiro, a minha avó dizia que ela ia para a igreja, para os outros não falarem nada que ela estava indo num terreiro, né? Num centro espírita de Umbanda, um centro de Umbanda, né? Então eu sempre, vão te chamar de batuqueira,
Né? Então, eu acho que eu já digo que eu sou um bandista, mas eu sei que vão me chamar de batuqueira. Então, eu tô pouco me lixando, porque eu sou eu e tô andando. Me chame de batuqueira, né? Pode chamar... Exatamente, papai. É bem por aí. Eu sou da macumba e também sou da boa cumba. Né? É verdade. Babá, e eu penso assim, ó, se alguém me recriminar um dia, também entro como isso, mas posso entrar com mais agravantes, né? Pode, por exemplo. Se pai... for uma pessoa negra, pode entrar por racismo e mais intolerância religiosa. Tem elementos de racismo. Só por ser terreiro já se configura racismo mesmo tu sendo branca. Se está te discriminando pela tua religião, tu sendo um bandista, é racismo. Certo? É quando o branco sofre racismo. Ou o branco na capoeira, quando é discriminado porque é capoeirista. Está sofrendo racismo. Né? E a gente diz que o racismo ele tem sutilezas, por exemplo. Se eu resolver o problema do tambor, o cheirinho da minha defumação vai incomodar o vizinho. Se eu resolver o problema do cheirinho da defumação, é o movimento, como é que eles conseguem se reunir tanto, né? Imagina, bom, ter espaço de samba, né? Tem uma hora que a gente se reúne e a cerveja e o samba come, né? É bonito. Nós viemos ao mundo cantando e entregamos os nossos embalando no braço e cantando também como a gente nasce. Que lindo, babá, que lindo, que bonito. E babá, daqui pra frente projetos, vamos lá, vai viajar? Vou viajar, eu tenho viajado agora, diminuí as viagens porque a gente viajava sempre por conta do governo, enfim, para a nossa militância, né? Os espaços de poder que a gente ocupava. Eu viajo hoje por conta, pelo Rio Grande do Sul, para fazer plenárias, porque o nosso conselho não tem verba, a gente bota gasolina no carro e vai, ou pede apoio para as cidades que a gente vai, e a gente diz que essa viagem é uma viagem de politização do nosso povo. A gente fala, sim, das nossas lutas, mas fala de estratégia política de defesa do povo de terreiro, né? Que a gente precisa, que é empoderamento, a gente precisa ter representantes mesmo. Precisa ter representantes. Isso falta. Interessa o partido, a gente precisa ter. Mas o povo de terreiro também essa semana teve o babá, se não me engano, um babá teve aqui comigo, não vou dar nomes, já vai terminar, tá, Anderson? Já estamos no nosso horário, mas eu quero falar isso. Apesar de tudo, a impressão é que dá que um tem invejinha do outro, né? Eu não vou votar porque ele vai chegar Sabe, mãe? Eu diria diferente. O racismo é perfeito que faz a gente se negar. As pessoas ouviram a vida inteira dizer que aquilo é ruim, que aquilo é ruim, que aquilo é ruim, que nem ela acredita que pode ser bom. Verdade. Então, eu acho que quando eu me candidatei a vereador em Porto Alegre, o ano passado, eu visitei 1.100 terreiros, que foi que o meu dinheiro alcançou, e fiz 1.700 votos de povo de terreiro. O nosso povo, quando entende a proposta, vota assim, a gente tem que acreditar nele. Nosso povo não é ignorante, sabe? Só precisa, sim, ter certeza de que, bom, não está entrando numa barca furada. Né? Então, acredite, a gente pode ter representante que use imperial, que seja feito no santo, que a gente vai fazer a diferença. Eu ia adorar, babá. Eu ia adorar. A gente vai fazer a diferença. Eu acho que eu já comentei aqui, quem for, eu tô junto. Não interessa se eu gosto da carta, se eu não gosto da carta, pelo meu ideal, pelo que eu acredito. Exato. Então, tô junto. Nós temos uma luta, né? Eu queria tanto que o Jauri fosse, mas o Jauri tá tão relutante comigo. Brincadeira, Jauri, eu te amo, mas eu queria até verdade. Eu queria tanto que o Jauri fosse por isso, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Ele tá brigando comigo, babaca. Ele disse que não nasceu pra isso. Mas, Jauri, nós estamos com alguém na mão, né, Jauri? Tu é ótimo. Tem que ter coragem pra fazer esse enfrentamento, né? Mamãe, o senhor tem que ter coragem. Teria coragem pra isso? Tenho coragem. Tenho coragem. Tenho coragem. Eu sou filho de Iemanjá, transparente como a água, e já, é muito forte, né, já cheguei à conclusão de que o meu caminho, né, é esse. Cuidar do meu terreiro, cuidar da minha ancestralidade, cuidar dos omorixás que lá batem, mas também é muito pequenininho para o tamanho da missão que a gente tem de dar dignidade e respeito para o nosso povo. Tem que ser muito maior, muito abrangente. E a gente pode e a gente vai conseguir. Eu acho também, babá, eu sou muito positiva nisso também. Eu acredito e quero acreditar porque o meu voto, a minha confiança vai no que eu acredito. Então, eu espero que venham pessoas boas por aí no caminho da gente. Eu espero que venham pessoas que venham agregar.
Vem sim. Vem, babá, né? Vem gente boa. Vem gente boa. 2017 é um ano de transformação, é uma mudança de ciclo, né? Isso já foi dito pelos diversos oráculos ali de diversas tradições. Né, babá? Tá mudando de ciclo, isso em pequenas coisas da vida da gente, nas relações que a gente constrói, relações que foram duradouras se romperam, Sim, pessoas que trabalhavam um tempão no espaço perderam, né? Enfim, é uma mudança de ciclo para que 2018 a gente consiga construir um mundo mais inclusivo e que tenha mais respeito, pelo menos conosco, né, que somos de tradição de matriz africana, que somos povo de terreiro. Ai, é tão gostoso, babá, é tão bom, nossa. Considerações finais, a Raquel da Silva Pires aqui, não acredito que eu vou ler isso. Tá toda linda, Sani, tu é do Saravá sim, amiga. Eu sei, querido, tu também é, tá? Só pra deixar bem claro. Olha só, gente, agradecendo aqui ao pessoal da técnica, o Anderson que está conosco hoje, o Roberto que está nessa linha ao lado, ao lindo, maravilhoso Jauri que está sempre trazendo pessoas maravilhosas, trouxe Babadiba hoje. Gente, é muito bom falar, lutar e acreditar no que a gente tem, no que a gente carrega. Para não perder a meada aqui, ó, vem ser um colaborador do destaque aqui, gente. Vem junto com a gente, liga para cá. É um instrumento de luta pra gente mesmo, vale a pena. Aí, ó, até o babá aí, ó, dando a sua bênção pra nós. Babá, considerações finais e a sua bênção, babá. Que Manjá abençoe a você, Sani. Obrigada, babá. Ao Anderson, né? E as ouvintes e os ouvintes que estão aqui. E eu gostaria de encerrar com um cântico de Iemanjá que fala na força que tem o Ori, o nosso grande Ori, quando esse Ori é guerreiro. Que diz assim: Iemanjá Ogum Okorilá Patacolomi Orilá Uô Iemanjá Ogum Okorilá Patacolomi Orilá Uô. Axé, que Iemanjá abençoe a todos e todas. Estamos juntos na luta sempre. Somente unidos somos fortes. Ai, gente, quase morri. Que coisa mais gostosa isso. Não tem coisa mais maravilhosa. Axé, boa noite, beijão a todos, muito obrigada, até a outra quarta.